Entre os anos 1939 e 1945, a humanidade testemunhou um dos capítulos mais sombrios de sua história desde o seu surgimento. De um lado, havia a coalizão conhecida como o Eixo, composta pela Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, também referidos como as Nações Unidas, compostos pelo Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Esses 6 árduos anos de conflito resultaram na perda de mais de 50 milhões de vidas. O Brasil, em grande parte, inicialmente permaneceu distante dos acontecimentos, observando a margem desse turbilhão global. Porém, chegou um momento em que nossos militares tiveram que entrar em ação durante a Segunda Guerra Mundial. Não hesite em demonstrar seu apoio com um gostei para fortalecer o nosso canal. E fique atento, pois hoje o Curioso te explica em detalhes a participação do Brasil na Grande Guerra, desde os antecedentes até as consequências desse envolvimento. Antes de iniciarmos o assunto com o Brasil em foco, é extremamente crucial que compreendamos toda a situação da guerra desde o seu início até então, e sobre o estado político do Brasil na época. Então, vamos fazer um breve resumo. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou turbulência política e econômica, com governos instáveis e crises, incluindo hiperinflação. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs pesadas sanções à Alemanha, causando ressentimento. O Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, ganhou popularidade, prometendo restaurar a grandeza da Alemanha e desafiar as restrições do tratado. Hitler se tornou chanceler em 1933 e líder supremo da Alemanha. O Partido Nazista tinha ambições expansionistas, anexando a Áustria e reivindicando territórios na Tchecoslováquia. Potências ocidentais adotaram inicialmente uma política de apaziguamento, encorajando a agressão alemã. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, levando o Reino Unido e a França a declarar guerra. A União Soviética invadiu a Finlândia, desencadeando a Guerra de Inverno. A Alemanha usou táticas de Blitzkrieg para derrotar a França em 1940 e invadiu a União Soviética em 1941. O ataque japonês a Pearl Harbor em 1941 levou os Estados Unidos à guerra. No Brasil, Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, implementando reformas e estabelecendo o Estado Novo em 1937. O Brasil aderiu à Carta do Atlântico, comprometendo-se com os aliados. A pressão naval aliada afetou o comércio brasileiro com a Alemanha e a Itália. A política de boa vizinhança dos Estados Unidos e relatos do Plano Huber, codinome dado pelos militares dos Estados Unidos aos planos de invasão e ocupação da costa do Nordeste do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, por causa da preocupação norte-americana de que o Brasil entraria na guerra ao lado das potências do Eixo, ou, pelo menos, agiria de forma simpática à causa do Eixo. Contribuíram para a aliança do Brasil com os aliados. Em 1942, os Estados Unidos estabeleceram bases no Brasil como trampolim da vitória, fortalecendo os laços e contribuindo para o esforço de guerra dos aliados. O Brasil entrou oficialmente na guerra em 1942, unindo-se aos aliados na luta contra as potências do Eixo. Em 1941, 2 incidentes indicaram que a entrada do país na guerra estava cada vez mais próxima. Em 22 de março, o navio mercante Taubaté foi atacado pela aviação alemã no Mediterrâneo, perto da costa egípcia. Nesse episódio, o Brasil registrou sua primeira baixa na guerra, com a morte do conferente José Francisco Fraga, enquanto outros 13 tripulantes ficaram feridos.
Em 13 de junho, um submarino alemão parou o navio mercante Siqueira Campos, próximo ao arquipélago de Cabo Verde, disparando tiros de canhão, e só o liberou após uma vistoria e a captura de documentos de bordo. A costa do nordeste do país também se tornou cenário dos episódios mais terríveis do conflito global. Entre os dias 15 e 19 de agosto de 1942, o submarino alemão U-507 lançou uma série de ataques brutais que resultaram em destruição e morte, espalhando o terror ao longo do litoral brasileiro. Em um curto espaço de 3 dias, 7 navios mercantes brasileiros se tornaram alvos dos torpedos alemães. A tragédia que ocorreu no litoral nordestino serviu como o catalisador para que o Brasil entrasse de forma efetiva na Segunda Guerra Mundial, alinhando-se aos aliados na luta contra o nazifascismo. A população brasileira, profundamente abalada e indignada com a brutalidade dos ataques, uniu-se em uma mobilização popular sem precedentes. Esses ataques representaram um momento crucial que alterou a postura do Brasil em relação à guerra. A neutralidade foi substituída pela determinação de combater as forças do eixo, culminando na declaração de guerra do presidente Getúlio Vargas contra a Alemanha e a Itália no dia 21 de agosto. Após o Brasil entrar na guerra, autoridades brasileiras intensificaram a vigilância sobre esses imigrantes como parte das preocupações relacionadas ao conflito. Durante esse período, o Brasil se tornou um cenário de intensa atividade de espionagem, e muitos imigrantes que não falavam português foram considerados suspeitos de espionagem, contribuindo para o aumento da desconfiança em relação a eles. Foi nesse contexto que o governo brasileiro estabeleceu prisões para estrangeiros suspeitos de atividades anti-brasileiras, especialmente alemães, italianos e japoneses. Em 31 de agosto de 1942, o governo brasileiro oficializou o estado de guerra em todo o país por meio do Decreto-Lei nº 10.358. Em 29 de janeiro de 1943, os presidentes Getúlio Vargas, do Brasil, e Franklin D. Roosevelt, dos Estados Unidos, realizaram um encontro em Natal, no Rio Grande do Norte, para formalizar a participação do Brasil na guerra, comprometendo-se a criar uma força expedicionária brasileira. No dia 9 de fevereiro de 1943, as autoridades brasileiras prenderam na cidade do Rio de Janeiro um dos principais líderes da espionagem nazista no Brasil, Albrecht Gustav Engels. Em 14 de fevereiro de 1943, a tripulação de Walter Neumayer, de Recife, em Pernambuco, atacou um submarino alemão U-Boot, causando danos provavelmente leves à embarcação inimiga. O Brasil enfrentou desafios consideráveis ao tentar assumir um papel na Segunda Guerra Mundial. A formação da Força Expedicionária Brasileira, ou FEB, por exemplo, foi adiada por cerca de um ano após a declaração de guerra. O envio das tropas para o front só começou em julho de 1944, quase 2 anos após a declaração de guerra, e apenas cerca de 25 mil homens foram enviados, em vez dos 100 mil inicialmente previstos. Foi preciso convocar recrutas e reservistas, como médicos, enfermeiras e advogados. Mesmo com problemas na preparação e envio, a FEB, que foi treinada e equipada pelos americanos, conseguiu cumprir as principais missões atribuídas pelo Comando Aliado na Itália. O contingente brasileiro na Segunda Guerra Mundial estava organizado em 8 unidades distintas, que desempenharam papéis cruciais no conflito. O 1º Regimento de Infantaria, com sede no Rio de Janeiro. O 6º Regimento de Infantaria, localizado em Caçapava, São Paulo. O 11º Regimento de Infantaria, estabelecido em São João del Rei, Minas Gerais. 4 grupos de artilharia, fornecendo apoio de fogo essencial. O 9º Batalhão de Engenharia, com base em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, desempenhando um papel crucial em projetos de engenharia de combate. O 1º Esquadrão de Reconhecimento, fornecendo informações valiosas sobre o campo de batalha. O 1º Batalhão de Saúde, responsável pelo atendimento médico das tropas.
tropas especiais com habilidades e funções específicas. Um grupo de 67 enfermeiras que desempenharam um papel vital no tratamento de feridos e na prestação de cuidados médicos. O Brasil desempenhou um papel notável no apoio aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, destacando-se o primeiro grupo de aviação de caça, criado em 18 de dezembro de 1943, também conhecido como Santa Apua. Os pilotos brasileiros passaram por treinamento nos Estados Unidos, onde se familiarizaram com a aeronave Republic P-47 Thunderbolt. Inicialmente, o grupo era composto por 4 esquadrilhas, identificadas pelas cores vermelha, com a letra A pintada nos aviões, amarela, B, azul, C e verde, D. Posteriormente, devido às perdas significativas na Esquadrilha Amarela, o grupo foi reduzido a 3 esquadrilhas. Após o treinamento, foram enviados para a Itália, onde se juntaram às operações de combate ao lado das forças aliadas. As missões do primeiro grupo de aviação de caça envolviam ataques a alvos estratégicos, como pontes, depósitos de munição e veículos de transporte inimigos. Vale ressaltar que, na região em que atuavam, a superioridade aérea já estava estabelecida pelas forças aliadas, o que significa que eles não enfrentavam ameaças significativas de aviões inimigos. No entanto, a ameaça mais significativa vinha da artilharia antiaérea alemã. O grupo recebeu o codinome de Jambok e se destacou em diversas missões de combate, contribuindo para o esforço de guerra dos aliados. Suas ações foram essenciais para apoiar o avanço das tropas aliadas na campanha italiana. O major brigadeiro Otton Correia Neto realizou 57 missões bem-sucedidas, mas, na 58ª, quando chefiava uma esquadrilha num ataque à Ponte Casarsa, na Itália, seu caça foi derrubado. Era dia 26 de março de 1945. Otton foi capturado e mantido num campo de concentração nazista na Alemanha até 29 de abril. Em 10 de fevereiro de 1945, uma esquadrilha do primeiro grupo de aviação de caça, voltando de uma missão, descobriu uma grande concentração de caminhões, destruindo 80 deles e 3 edifícios. Em 20 de fevereiro, o grupo apoiou a FEB na conquista de Monte Castelo. Em 21 de março, tiveram mais uma vitória, atacando uma oficina de conserto de ferrovias no Vale do Pó. Um impacto direto destruiu 4 edifícios e no voo de regresso destruíram 3 aeronaves Savoia Marquette SM-79 no campo de Gallarate. Alberto Martins Torres é amplamente reconhecido como o mais destacado piloto na história da aviação brasileira. Ele desempenhou um papel crucial em 100 missões de combate na Itália e também participou ativamente em 76 missões de patrulhamento da costa brasileira. Notavelmente, ele atuou como o piloto da aeronave Catalina, a partir da qual foram lançadas 4 bombas que resultaram no afundamento de um submarino alemão, o U-199, nas águas do Rio de Janeiro, em 31 de julho de 1943. A operação foi realizada para proteger um comboio de navios brasileiros e americanos que estavam deixando o Rio de Janeiro. Após o ataque bem-sucedido, Alberto Martins Torres lançou boias de resgate para os 12 sobreviventes do submarino alemão, que incluíam o comandante da embarcação. Esses 12 sobreviventes foram posteriormente detidos em Recife, tornando-se os únicos prisioneiros alemães capturados em operações de guerra pelas Forças Armadas Brasileiras em ambientes oceânicos. Algumas pessoas e políticos diziam que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Pois o Brasil entrou na guerra e a Força Expedicionária Brasileira escolheu a cobra fumando como símbolo. O comediante Stan Laurel, o Magro, da dupla O Gordo e o Magro, lutou ao lado dos brasileiros em Monte Castelo, Gagio Montano, na Itália. Ele era responsável pela fábrica de fumaça, uma engenhoca que mantinha o local da batalha sempre nublado.
Desse modo, mesmo do alto, os alemães tinham dificuldade em acompanhar a movimentação das tropas inimigas. A participação do Brasil na guerra e sua condução tiveram um impacto significativo na política interna do país, contribuindo para o fim do regime do Estado Novo. Em 8 de maio de 1945, marcou-se o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa com a queda da Alemanha nazista. Esse evento é conhecido como o Dia da Vitória na Europa, ou simplesmente Dia da Vitória. Nesse dia, as forças alemãs na Europa renderam-se incondicionalmente aos aliados, encerrando oficialmente as hostilidades naquele teatro de operações. A rendição ocorreu em Reims, na França, em uma cerimônia em que os altos comandantes militares alemães, representando o Terceiro Reich, assinaram os documentos de rendição. A rendição da Alemanha nazista foi um marco significativo, uma vez que o país era um dos principais protagonistas do eixo, juntamente com o Japão e a Itália, e sua derrota representou o colapso do nazismo e do regime de Adolf Hitler. Isso também trouxe um alívio imenso para a Europa, que havia sofrido anos de destruição, conflito e ocupação. Em 2 de setembro do mesmo ano, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim na Ásia com a rendição do Japão. Este evento é conhecido como a Rendição do Japão, ou Dia da Vitória sobre o Japão. A rendição japonesa ocorreu a bordo do navio de guerra estadunidense USS Missouri, ancorado na Baía de Tóquio. O general Douglas MacArthur, comandante supremo das forças aliadas na região do Pacífico, representou os aliados, enquanto os líderes japoneses assinaram os documentos de rendição em nome do imperador Hirohito. A rendição do Japão foi precipitada pelos bombardeios atômicos das cidades de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos em agosto de 1945. Esses ataques nucleares causaram uma destruição massiva e levaram a um reconhecimento por parte do Japão de que a continuação da guerra era insustentável. A rendição do Japão marcou o fim oficial da Segunda Guerra Mundial em todo o mundo. Conforme conta o historiador especializado em história do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, Frank McCann, o Brasil recebeu um convite para participar das forças de ocupação na Áustria. No entanto, assim que o conflito chegou ao fim, surgiu a preocupação de que membros da Força Expedicionária Brasileira pudessem capitalizar politicamente a modesta, mas significativa, contribuição da FEB para a vitória dos aliados. Diante dessa preocupação, o governo brasileiro tomou a decisão de oficialmente desmobilizar a FEB ainda em território italiano, imediatamente após o término da guerra. Ao retornarem ao Brasil, os membros da FEB enfrentaram restrições. Os veteranos não militares, que haviam deixado as fileiras militares ao retornar ao país, foram proibidos de exibir publicamente suas condecorações ou usar uniformes da expedição. Já os veteranos militares, que continuaram suas carreiras no Exército Brasileiro, foram transferidos para regiões de fronteira ou áreas distantes dos principais centros urbanos. Por conta disso, a participação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra nunca foi disseminada. O que achou desse vídeo? Você já sabia que o Brasil havia, sim, participado da Segunda Guerra? Além disso, houve participação do Brasil na Primeira Guerra também, mas, nesse caso, foi apenas com uma pequena ajuda com envios de tropas para ajudar os aliados. Comente o que achou e que histórias você gostaria de ver aqui também. Caso tenha gostado, deixe o seu gostei e compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse e até a próxima!